Hoje nós vamos iniciar agora o curso sobre milagres. É um curso extenso, longo, vai ser um curso exaustivo sobre milagre. E iremos postar os vídeos por tópico. E o primeiro tópico vai ser o princípio dos milagres, que vai abordar, que está inserido no primeiro capítulo deste curso. Se você quiser dizer módulo, mas nós vamos falar capítulo, porque estamos seguindo a ordem do livro. Vai abordar o significado dos milagres, este primeiro capítulo. E o primeiro tópico é princípio dos milagres. Os milagres possuem, segundo este curso, 50 princípios. Alguns princípios nós vamos aceitar, outros nós vamos discutir mais aprofundadamente, e outros nós vamos discutir e por fim refutar. Então vamos para o primeiro princípio. A primeira frase do primeiro princípio diz assim: não há ordem de dificuldades em milagres. Não há ordem de dificuldades em milagres. Em milagres não existe pouca dificuldade, média e muita dificuldade em realizar. Milagre é milagre. Por quê? Porque é um campo do sobrenatural que vai além, que ultrapassa o que é natural e atinge o que não é natural. É uma intervenção espiritual no mundo material. Então, tudo é possível àquele que crê. Se eu creio que algo na dimensão física, material, impossível de se realizar na ordem material, é possível na ordem espiritual. Por exemplo, alguém ser curado de AIDS, do vírus da AIDS, um portador do vírus HIV ser totalmente curado, não é diferente de um morto ressuscitar. Um morto ressuscitar não há grau de dificuldade, ou seja, não tem diferença em relação à dificuldade de um surdo ouvir, de um mudo falar. Então, em milagres, não há grau de dificuldade. Em milagres, todos os milagres estão no mesmo nível. Não há uma hierarquia de um milagre ser maior do que outro, ser melhor do que outro. Em milagre, tudo é milagre. Amém? Não há dificuldade. A segunda frase do primeiro princípio diz assim: não é mais difícil nem maior do que o outro. Por quê? Justamente porque voltamos para a primeira frase. Não há ordem de dificuldade em milagre. Então não há milagre mais fácil e nem milagre mais difícil. Tudo
é milagre em o mesmo nível de uma mesma hierarquia. Todos são o mesmo, porque vem da mesma fonte. Esta é a terceira frase. E a quarta frase é a seguinte: todas as expressões de amor são máximas. Se eu expresso o meu amor de uma maneira e há um outro irmão que expressa o amor dele de uma outra maneira, não há diferença em expressar este amor. Podemos expressá-lo de diversas formas e todas essas formas são máximas. Segundo princípio, diz assim, primeira frase: milagres em si não importam. Milagre por milagre não importa. Não é importante, por exemplo, um milagre acontecer sem um propósito específico para que aquilo ocorresse. Não há importância em um milagre quando ele ocorre sem um propósito específico. Não há importância em ressuscitar uma pessoa se aquela pessoa, naquele milagre de ressuscitamento, não obtiver, ou por trás daquele ressuscitar tenha um propósito. Todo milagre precisa ter por trás dele um propósito. Segunda frase: a única coisa que importa é a fonte, que está muito além de qualquer avaliação. Ninguém pode avaliar a fonte dos milagres. O que realmente importa é a fonte. O propósito do milagre não está fora da fonte. O milagre acontece, o milagre em si não importa, não é importante. O que é importante foi da onde se originou este milagre. E o propósito para que o milagre tenha se originado está na própria fonte em que o milagre foi originado. Não podemos encontrar o propósito do milagre fora da fonte do milagre. Então o propósito do milagre não está no milagre em si, mas de onde originou o milagre. Terceiro princípio: milagres ocorrem naturalmente como expressões de amor. Os milagres ocorrem naturalmente. Não que isso seja comum. O milagre, quando ele acontece, não é uma coisa comum. Mas Deus foi o Criador dos céus e da terra. Então, não é uma coisa incomum que Ele interfira na própria criação. Então, todos os milagres são natural. É natural Deus intervir na história. Isto é natural.
há milagres em nossa vida? Com certeza há. E estes milagres são naturais, são expressões de amor de um Deus amoroso. É expressão de amor do próprio amor. Segunda frase do terceiro princípio. O amor que o inspira é o milagre real. O amor deve inspirar o milagre. Não é o milagre que deve inspirar o amor. Pelo contrário, é o amor que inspira o milagre. Nesse sentido, terceira frase, tudo que vem do amor é um milagre. Porque o próprio fato de o amor inspirar o milagre real designa e significa que tudo que vem do amor, e Deus é amor, é milagre. A vida em si é um milagre. A existência deste mundo material em si já é um milagre. A vida, a nossa vida é um milagre. E devemos de entender isso, que tudo que vem de Deus é um milagre. Tudo que vem do amor é um milagre. 4. Todos os milagres significam vida. E Deus é o doador da vida. Segunda frase. A sua voz vai dirigir-te de forma muito específica. Tudo o que precisa saber te será dito. Às vezes nós pensamos que Deus se calou. Eu digo isto, você também pode ter dito ou ouvido alguém dizer isso. Deus se calou, Deus não está falando comigo. Mas o que você precisa saber? Tudo o que você precisa saber, você irá saber. Tudo o que você precisa saber será dito. Talvez o fato de você estar ouvindo e assistindo este vídeo seja o que você precisa saber e está sendo dito. Quinto, milagres são hábitos e devem ser involuntários. Ou seja, um hábito é algo que acontece frequentemente, rotineiramente, diariamente, e não é por vontade, não é voluntariamente, é involuntariamente. Não depende da vontade humana o milagre acontecer, mas ele acaba acontecendo. Segunda frase, não devem estar sob controle consciente. Por exemplo, eu não posso controlar com a minha consciência o milagre. Ele acontece involuntariamente e inconscientemente. Não depende da minha vontade, da minha consciência causar o milagre. Milagres conscientemente selecionados podem ser guiados de forma equivocada.
Existem pessoas que dizem: tantos cegos serão curados, tantos surdos ouvirão. São milagres conscientes. E milagres conscientes, selecionados, podem ser guiados de forma equivocada. Isso daí está bem claro. Agora vamos então por sexto princípio. Milagres são naturais quando não ocorrem algo errado aconteceu. Novamente, milagres são naturais. Segunda frase: quando não ocorrem algo errado aconteceu. Ou seja, como nós já falamos, é natural. A vida em si já é um milagre. Então, quando os milagres não estão acontecendo, é porque algo errado está acontecendo. Se milagres não acontecem, é porque há alguma coisa errada impedindo o fato dele acontecer. O sétimo princípio diz: milagres são um direito de todos. Antes, porém, a purificação é necessária. Todos têm o direito dado pelo Deus, pela ordem divina, de ter um milagre na sua vida, de ter um milagre em sua casa, de ter um milagre em você, naqueles que você amam, mas isso não acontece é porque não há purificação. A purificação deve acontecer na vida, no ser, no indivíduo, na pessoa. O oitavo princípio diz assim: milagres são curativos, porque suprem uma falta. São apresentados por aqueles que temporariamente têm mais para aqueles que temporariamente têm menos. Ou seja, nós devemos dar aquilo que nós recebemos. Porque aquilo que eu aprendi do Senhor, isto vos dou, isto vos ensino. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas aquilo que tenho eu te dou, levanta e anda. Ou seja, você é uma pessoa que tem mais, então você deve repartir com aquele que tem menos, deve dar para aquele que tem menos. Os milagres são causados por quê? Porque eles acontecem para suprir, para fazer sanar uma falta, para curar uma ferida, para sarar uma vida. Milagre acontece para curar, tem efeito curativo. Nono princípio: milagres são uma espécie de troca. Como todas as expressões de amor, que são sempre miraculosas, no sentido verdadeiro, a troca reverte as leis físicas, traz mais amor tanto para o doador quanto para aquele que o recebe. Se você doa, você recebe amor. Se você recebe, o recebedor, você também recebe amor. Décimo princípio: o uso dos milagres como espetáculos para induzir a crença é uma compreensão equivocada do seu propósito. Os milagres não podem ser usados para manipular pessoas. Jamais. Milagres ocorrem porque o Deus verdadeiro é um Deus em si, ele já é um Deus de milagres. Então, o propósito do milagre não é de maneira nenhuma manipular, não é fazer espetáculo, mas é para manifestar o amor de Deus
para com a humanidade e para que o nome do Deus verdadeiro seja glorificado. Este é o verdadeiro propósito dos milagres. Número 11. A oração é o veículo dos milagres. É um meio de comunicação do que foi criado com o Criador. Através da oração, o amor é recebido e através dos milagres, o amor é expressado. Essa frase é muito bonita e muito real. Décimo segundo princípio. Milagres são pensamentos. Pensamentos podem representar o nível mais baixo ou corporal da experiência, o nível mais alto e espiritual da experiência. Um faz o físico e o outro cria o espiritual. Então milagres são o quê? Pensamentos. Pensamentos podem representar, não é mais, representa o nível mais baixo ou corporal da experiência. Porém, o nível mais alto ou espiritual da experiência. Um faz o físico e o outro cria o espiritual. 13º princípio diz assim: milagres são tanto princípios como os fins, e assim alteram a ordem temporal. São sempre afirmações de renascimento que parecem retroceder, mas realmente avançam. Eles desfazem o passado no presente e assim libertam o futuro. Milagre desfaz o passado. Isso é tremendo. Há poder para que o passado seja desfeito. E isso está incluso nos princípios dos milagres. É um princípio. Quando o milagre acontece, o passado é desfeito. E o futuro é liberado. É um novo caminhar. É um recomeço. Quando o milagre acontece, é uma nova vida, é um recomeço. É uma vitória. Agora o 14º diz assim: milagres dão testemunho da verdade. Ninguém pode refutar uma verdade. Se uma pessoa estava morta, atestadamente morta, clinicamente morta, e ela ressuscita, existe verdade maior do que esta? Foi comprovado, atestado, morta há horas ou há dias, e agora ela volta à vida. É um testemunho real da verdade. Por que os milagres são convincentes? Porque surgem da convicção. Quando uma pessoa volta à vida, nós temos convicção que ali ocorreu algo extraordinário e que ao mesmo tempo é comum. E se não acontece é porque nós não estamos purificados. Então, sem convicção, essa é a terceira frase, deterioram-se em mágica
que não faz uso da mente e, portanto, destrutiva, ou melhor, é o uso não criativo da mente, do espírito, da fé. Tudo que não provém da fé em um Deus verdadeiro é mágica. Cada dia deve ser devotado aos milagres. O propósito do tempo é fazer com que sejas capaz de aprender como usá-lo construtivamente. É, portanto, um instrumento de ensino e um meio para um fim. O tempo cessará quando não for mais útil para facilitar o aprendizado. 16º princípio. Milagres são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. Eles simultaneamente aumentam a força do doador e suprem a força de quem recebe. Um doador de milagres é um instrumento divino para fazer o bem para a humanidade. 17º. Milagres transcendem o corpo. São passagens súbitas para a invisibilidade, distante do nível corporal. É por isso que curam. 18º. Um milagre é um serviço. É o serviço máximo que podes prestar a um outro. É uma forma de amar o teu próximo como a ti mesmo. Reconheces o teu próprio valor e do teu próximo simultaneamente. 19º. Milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus. Eles dependem de cooperação, porque a filiação é a soma de tudo o que Deus criou. Milagres, portanto, refletem as leis da eternidade, não do tempo. Como nós falamos, é algo sobrenatural, algo espiritual, que alcança o nível material e o nível físico. 20º diz assim: milagres despertam novamente a consciência de que o espírito, não o corpo, é o altar da verdade. Deus se comunica com o homem pelo espírito. O Espírito de Deus testifica com o espírito humano que nós somos filhos de Deus. E esse reconhecimento que conduz ao poder curativo do milagre. 21º. Milagres são sinais naturais de perdão. O milagre só acontece quando há liberação de perdão. Através dos milagres, aceitas o perdão de Deus por estendê-los aos outros. Se eu peço perdão a Deus, Deus me perdoa, eu também devo perdoar aos meus irmãos. E não vai haver milagre sem haver liberação de perdão. Se você não consegue perdoar aqueles que te fazem mal, pode ter certeza que o milagre não vai chegar até você. 22º. Milagres só são associados com o medo devido à crença em que a escuridão possa ocultar. Tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver não existe. Isso conduz a uma negação da vista espiritual. 23º. Milagres rearranjam a percepção e coloca todos os níveis de perspectivas verdadeira. Isso é cura, porque a doença vem da confusão de níveis. 24º. Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos. Porque
tu mesmo fizeste a doença e a morte, podes, portanto, abolir ambos. Tu és um milagre capaz de criar com o teu Criador. Tudo o mais é o próprio pesadelo e não existe. Somente as criações da luz são reais. Há um nível de ilusão em que nós mesmos criamos. Existem níveis de confusão que são alucinatórios, ilusórios, em que nós nos colocamos em posição de doença, e a cura está em reconhecermos que somos os criadores dessas próprias ilusões e alcançarmos o patamar, o nível da verdade. E quando pisarmos o chão da terra da verdade, sairemos das nuvens da ilusão e por fim, logo, seremos curados. (25º) diz assim: milagres são parte de uma cadeia interligada de perdão que, quando completa, é a expiação. A expiação funciona durante todo o tempo e em todas as dimensões do tempo. Milagres são parte de uma cadeia interligada de perdão. Quando nós somos perdoados, os nossos pecados são perdoados. A expiação dos nossos pecados. Somos libertos do pecado. Somos perdoados. E quando nosso pecado é perdoado, nós já começamos a ser nós mesmos um milagre. Um milagre. Deus nos abençoe. No próximo vídeo continuaremos com o princípio 26º. Que estes 25 princípios que vemos aqui possam ser estudados por você, analisados, discutidos, e que os verdadeiros princípios da palavra de Deus possam alcançar o seu coração e você ver que realmente a nossa vida é um milagre de Deus. Amém.